Olá, tudo bem? Hoje eu vou explicar como é que funciona a força elétrica quando eu tenho 3 ou mais cargas dentro do sistema. No outro vídeo que eu tenho aqui no canal eu expliquei quando eu tenho somente 2 cargas. É uma maneira mais simples, mais direta, não preciso me preocupar de qual carga vai relacionar com qual. Agora, quando eu tiver 3 ou mais cargas, complica um pouquinho. Então, quando eu vou fazer o cálculo da força elétrica, a partir da fórmula da força elétrica que a gente tem, que é força igual a constante eletrostática vezes Q1 vezes Q2. Lembrando que dentro da fórmula a gente tem módulo de Q1 e módulo de Q2, que isso desconsidera o sinal para o cálculo, mas o sinal a gente usa para ver a direção e o sentido desse vetor força, divididos pela distância ao quadrado. Essa fórmula da força, ela se aplica sempre para 2 cargas. Então, quando eu tenho 3, 4, 5 ou tantas cargas for necessário, tem ali no enunciado, como é que a gente vai fazer essa conta? A gente vai sempre considerar de 2 em 2. Como que ficaria isso? Então, aqui nesse caso, eu tenho a carga 1, a carga 2 e a carga 3. Se eu quiser saber como que atua a força resultante sobre a carga 1, eu vou fazer F12, F13. Vou analisar a resultante dentro da carga 1. Se eu quero saber a resultante na carga 2, eu pego F12, F23. E aí eu analiso a resultante somente para a carga 2. Quero saber a resultante para a carga 3. F13, F23. E assim eu analiso a resultante lá na carga 3. Então, eu sempre vou pegar de 2 em 2. Depois que eu encontrei, que eu fiz o cálculo para cada uma dessas contas em separado, F12, F13, F23, separadinho ali a conta, eu vou fazer a soma vetorial. Aí eu vou analisar para onde que aponta cada um dos vetores. Vou fazer um exemplo com vocês, que sempre com valor numérico parece que as coisas melhoram, facilitam e fica mais simples da gente entender. Então, o exemplo que eu vou fazer é desse livro. Esse é o livro que eu estudei no ensino médio. Eu adoro esse livro porque foi aonde eu peguei o gosto pela física. Então, assim, eu cuido muito dele. Eu quero que ele fique comigo enquanto eu der aula. Aqui é o exemplo 9 que a gente vai fazer. Para o esquema, as cargas Q1, Q2 e Q3 estão no vácuo e valem, respectivamente, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb e 25 microcoulomb. Calcule a resultante das forças elétricas em Q2, dado microcoulomb igual a 10 na menos 6. Então, a primeira coisa que a gente faz é retirar os dados do problema, que é para que fique mais fácil. Então, Q1 é igual a 2 microcoulomb, Q2 é igual a 3 microcoulomb e Q3 igual a 25 microcoulomb. As distâncias entre Q1 e Q2, 30 centímetros, que eu chamo de 0,3 metros, já que eu tenho que trabalhar sempre com metros. 50 centímetros eu chamo de 0,5 metros. Então, aqui seria a distância entre o 1 e o 2, aqui a distância entre o 2 e o 3. Aproveitando que eu estou falando de distâncias, se me pedisse a resultante na carga 3, eu ia ter que considerar a distância entre o Q1 e o Q3. Qual seria a distância entre o Q1 e o Q3? O 30 mais o 50, que daria 80 centímetros. Nesse caso, como eu quero a resultante sobre a carga 2, só essas duas distâncias já me bastam, não preciso fazer mais nada. Então, vamos começar a resolver. Primeira conta que eu vou fazer, F12. Quem é o F12? A resultante entre a carga 1 e a carga 2. Então, a primeira parte da conta, F12, vai ser a constante eletrostática vezes módulo do Q1 vezes módulo do Q2, dividido pela distância 1, 2 ao quadrado. F12 vai ser 9 vezes 10 na 9, que multiplica 2 vezes 10 na menos 6, que multiplica 3 vezes 10 na menos 6. Tudo isso aqui dividido pelo 0,3 ao quadrado. F12, 9 vezes 2 vezes 3, 54, vezes 10. 10 na 9 vezes 10 na menos 6 vezes 10 na menos 6. Multiplicação de bases 10. Conserva a base, soma os expoentes. Então, 9 mais o menos 6,
3, mais o menos 6, menos 3, sobre 0,09. Faço essa divisão aqui. Fazendo essa divisão, eu vou ficar com 600 vezes 10 na menos 3. Tiro fora a base 10. Quando eu tiro a base 10, a vírgula tá aqui. Eu ando 1, 2, 3 casas até aqui. O meu F12 vai ser 0,6 Newton. Essa é a força de interação entre a carga 1 e a carga 2. Agora eu vou fazer a força de interação entre a carga 2 e a carga 3. Lembrando, eu quero a força resultante em 2. Então, eu preciso fazer a relação de todas as cargas ao redor dessa carga 2, porque assim eu tenho a resultante só nela. Agora, então, F23 é igual a K0 vezes módulo do Q2 vezes módulo do Q3, dividido pela distância 2, 3 ao quadrado. F23 é igual a 9 vezes 10 na 9, vezes módulo do Q2, 3 vezes 10 na menos 6, módulo do Q3, 25 vezes 10 na menos 6, divididos por 0,5 ao quadrado. 9 vezes 3 vezes 25, 675, vezes 10 na 9 vezes 10 na menos 6 vezes 10 na menos 6, 10 na menos 3, divididos por 0,25. Faz essa divisão aqui, eu vou ter 2.700 vezes 10 na menos 3. Para tirar fora a notação científica, a vírgula tá aqui. Eu ando 1, 2, 3 casas até aqui. Então, eu fico com F23 igual a 2,7 newtons. Guarda aí na cabeça, né? Anota no papel esses dois resultados. F12 igual a 0,6 newton, F23 igual a 2,7 newtons. Vou colocar o desenho aqui de novo para a gente entender o que tem que fazer agora. Então, tenho esse desenho aqui representando as minhas cargas. Primeira coisa que eu fiz, eu calculei F12. Primeira coisa que eu fiz, eu calculei o F12. Como é que fica esse cálculo, essa força representado no desenho? Eu tenho que todas as cargas são positivas, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, aqui está o 1, aqui está o 2. Para onde está apontando a força de interação entre essas duas? A carga 2 está empurrando a carga 1 para cá, ao mesmo tempo que a carga 1 está empurrando a carga 2 para lá. Essa força eu chamo de F12. Como eu estou mostrando vetores, eu vou lá e vou fazer o meu vetorzinho em cima, porque o vetor é aquela coisa que precisa, além do valor numérico do módulo, ter também uma direção e um sentido. Agora, a segunda coisa que eu fiz o cálculo da relação entre a carga 2 e a carga 3. Faz de conta que esse vetorzinho não está ali. Esquece isso daqui e analisa só esses dois. Positivo com positivo, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, eu vou ter uma força puxando para lá, a mesma força puxando para cá. Quem? A carga 1 e a 2. Então, para cá, eu vou ter um vetor 2, 3, que é a carga 3 empurrando a 2 para cá. E para cá, eu vou ter um vetor 2, 3, que é a carga 2 empurrando a 3 para lá. Só que aonde que eu quero olhar essa relação, como que ela acontece? Eu quero analisar só aqui, só a carga 2, como se eu não tivesse o resto ao redor. Na verdade, eu teria que ter feito os desenhos mais proporcionais, porque aqui é que faltou espaço, eu não quis passar esse aqui por cima nem avançar lá. Então, vamos dizer que esse aqui é só um pouquinho menor, só para ficar mais parecido com os valores numéricos. Porque o ideal era a gente fazer o desenho bem do tamanho ali do valor numérico, ou fazer em escala parecida para a gente visualizar. Então, o que eu quero que vocês visualizem? A força 1, 2, ela é menor que a força 2, 3. Isso quer dizer que a resultante na carga 2, ela vai estar empurrando a carga 2 para cá. Se essa carga ela não tivesse parada no espaço, ela pudesse se deslocar, ela ia se deslocar para cá. Então,
a força resultante, ela vai estar puxando para cá, olhando o desenho. Então, se eu fosse desenhar essa força resultante, eu poderia dizer que ela vai ser assim, ó. Essa é a força resultante em 2, analisando só o desenho. Mas lá na pergunta, ele está dizendo assim, calcule a resultante. Ele quer saber o valor numérico. Como que eu vou fazer o numérico? O valor numérico, como que eu vou calcular a resultante dessas forças? É só eu fazer uma soma vetorial. O que é a soma vetorial? Se eu tenho vetores apontando na mesma direção, eu simplesmente somo. Se eu tenho vetores apontando em direção oposta, eu vou diminuir. E qual vai ser a direção e o sentido da resultante? A direção e sentido vai ser do vetor maior. Isso quando eles estão na mesma direção. Se são direções diferentes, complica um pouquinho, mas não é o caso. Aqui eu tenho na mesma direção, os dois na horizontal. Então, a força resultante em 2 vai ser... Eu gosto muito de adotar sempre tudo que está apontando para lá como sendo positivo, pensando no plano cartesiano da matemática. Então, eu vou lá e vou escrever F, 1, 2, menos F, 2, 3, porque do mesmo jeito eu gosto de considerar tudo que aponta para cá negativo, pensando no plano cartesiano da matemática. Assim, eu vou ficar com 0,6 menos 2,7, que vai dar menos 2,1 Newton. Esse menos muda alguma coisa ali na frente? Não. O que o menos está dizendo? Está dizendo que aponta para esquerda. Só isso. Ah, mas podia fazer a força resultante igual 2,7 menos 0,6? Sim, pode fazer. E aí, como é que tu vai escrever a resposta? Força resultante igual 2,1 para a esquerda. Pronto. Então, tanto faz colocar um termo na frente ou o outro. Esse sinal, ele só vai dizer o quê? Qual é o sentido dessa força. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido como que a gente faz o cálculo para força com 3 cargas. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu respondo aqui embaixo nos comentários ou num outro vídeo. Deixa o teu curtir, te inscreve no canal e um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!